eu sinto falta também. A gente que é de empresa de tecnologia, tá mais madura essa coisa do trabalho colaborativo, né? Porque você deu um exemplo agora de duas áreas que são distintas, mas que pelo fato de não estarem 100% conectadas, de alguma forma, uma acaba prejudicando a outra, né? Então, o cara foi lá e comprou, mas o financeiro... Nossa, lasca tudo, né? E na nossa vertical, né, de tecnologia, isso está muito latente, essa coisa de trabalhar de forma colaborativa. Recentemente, conversando com um amigo do varejo, né, um cliente nosso, que é um cara muito antenado, muito gente boa, ele falou, cara, a gente está deixando de ser supermercado, agora a gente é empresa de tecnologia. Mas como é que você vê esse aspecto do trabalho colaborativo dentro do supermercado? Porque eu acho que ainda não está maduro isso. Não tá. Porque, cara, eu acho que... Quando eu comecei, aí meu pai teve supermercado, a gente passou por toda essa jornada, entrei entre os supermercados, mas quando eu pude constituir a minha empresa mesmo, poder dividir a mesma mesa com mais pessoas do time, com mais sócios, eu comecei a entender de fato o que é colaboração. E a primeira colaboração começa pelo próprio empresário, o próprio empreendedor, tá? Entendendo que ele não é o centro de tudo, ele não é o centro de universo e ele precisa dividir o espaço daquilo que ele faz com que outras pessoas. Então, se você faz um negócio para você Claro, você ter orgulho daquilo que você faz, divida esse orgulho com os demais. Isso começa a criar um vínculo colaborativo. Porque você permite que outras pessoas entrem daquele mesmo propósito que você tem e contribuam para o crescimento e se sentam pertencidas por aquilo. E eu vejo muito no mercado pessoas que não se sentem pertencidas, porque o dono é bom em tudo. O dono é o melhor. O cara é bom em tudo, pô. O cara é bom, não. Compra. Na minha época que eu fazia compra, eu era assim assado. No momento que eu fazia isso, comigo era melhor. No momento... Mas quantos colaboradores você tinha na época? Que tamanho que você era? Que tamanho... Você tem que entender que entra mais uma vez como se fosse um princípio divino. Você é obrigado a compartilhar com o próximo. Então, você tem que dar o espaço pro outro também brilhar. Não é só seu. Muitas vezes, cara, eu tenho gente na minha empresa que é muito melhor do que eu em muita coisa. Gente que é muito melhor do que eu em comunicação. Gente que é muito melhor do que eu em planilha. Gente que é muito melhor do que eu em lógica. E ainda bem, né? E tá tudo bem, cara. Eu me permito a viver esse momento, entende? A gente é uma desconstrução de ego, que é muito forte no começo. No começo da minha empresa, que eu era sozinha 2 anos atrás, hoje a gente tem 18 pessoas, quando a gente olha pro time, a gente fala assim, cara, mas e isso? Às vezes eu brigo comigo pra não querer soltar, mas eu falo, não, eu preciso me permitir. Deixa o cara arriscar também. Eu passei a minha vida arriscando. Eu passei a minha vida experimentando, tropeçando. Eu não vou permitir que o cara faça isso? É a jornada do cara, eu tenho que respeitar, né? É claro que eu não tô dizendo, eu vou contratar qualquer profissional. Não é isso. O cara vai ter as técnicas dele, o cara vai ter o comportamento dele, ele vai ter N situações que caracterizam ele ser aquele indivíduo. E aquilo no dia a dia vai deixando o mais claro que o cara tá dentro do negócio comigo, pertencido ao negócio ou não. E aí entra aquela filosofia de cultura, aquilo espelha o cara. Porque a minha cultura tá clara onde eu quero chegar. E quem tá comigo mesmo, de verdade. Eu vejo, assim, é que a minha empresa não é grande, mas assim, eu não tenho turnover. Eu consigo falar pra você, sai um esse ano. Meu time tá lá, todo mundo, todo dia ali. Você vê naquela vibe, querendo. Não tô dizendo que é perfeito. Tô dizendo isso. Tem erro, mas aí você, como dono, o que você tem que fazer? Você não tá arriscando mais? Você já não ganha mais lucro por isso? Vamos dizer assim, que pra mim é a clareza? Vai lá, dá a mão pro cara, pô. Levanta o cara. Você levanta, aí o cara vai lá e dá paulada no cara. Derruba o cara. É o que eu enxergo, pelo menos. O colaborativo só vai existir a partir do momento que você fazer com que uma pessoa se sinta pertencida àquilo que você acredita. E tem que dar ferramenta, né? Você tem que preparar o time, treinar o time, capacitar o time. Exato. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito do colaborativo, assim, do dono com o resto do pessoal. Mas e entre as áreas? O que você vê? Eu ainda continuo vendo o dono. Sabe por quê? O dono, ele é espelho de tudo, cara. Ele que criou a cultura. Não foi uma cultura criada aleatória. Se ele criou aleatória é porque o negócio dele é largado. O dono criou a cultura. E pessoas foram modelando essa cultura com o passar do tempo, mas teve um cerne inicial que começou dele ali. Então, a boa relação entre áreas, muitas vezes, vai existir
Se ele permitir que dentro da cultura dele exista. Agora, a partir do momento que ele permitir que as áreas se confrontem, quem está permitindo essa cultura é ele. Interessante essa visão. É o que eu sinto hoje no meu negócio na prática. Eu falo, pô, se eu permitir que a minha área de venda brigue com a minha área de CS... Não, peraí. O que está acontecendo? Não. Área de marketing com área de vendas. Não concordo com isso aqui. Isso aqui não. Aqui não vai ter aqui. Nem isso aqui vai ter aqui. Teve alguém que começou isso e foi o dono. E essa cultura, daqui a pouco você tem o time se transformando numa multiplicação dessa cultura. Eu entendo que assim, é impactar pessoas, sabe? Não é um papo meio coaching, mas não sei se faz sentido pra vocês. vocês. É interessante essa visão, né, Júnior? Porque do ponto de vista, quando a gente observa as empresas, as companhias, é top-down. É top-down. É top-down. É sempre de cima para baixo. De cima para baixo. Você vê influência de grandes como a Trajano, o Abílio Diniz. Cria, cara. Cria uma influência em impactar a vida, cara. O negócio é muito louco. E uma coisa assim que eu vejo, né? Tem essa questão de ser top-down, né? Do dono e tudo mais. Mas tem o outro lado também, que é assim, não necessariamente... E eu acho que isso daqui é bem... Como que eu vou falar? Bom, eu já vi alguns casos, assim. Você falou assim, o dono deixa uma área brigar com a outra, as áreas não colaboram, mas tem também a questão da discordância, que às vezes uma área discorda da outra e isso é visto como uma briga, e nem sempre é. Então tem que ter um equilíbrio aí. Vou deixar claro que é briga, Briga é um clima negativo, vamos tratar como se fosse um clima organizacional que seja destrutivo para o ambiente de trabalho. Discordância tem que existir. Atrito, né? Tem que existir. Atrito. Choque. Geração de energia tem choque em moléculas, não tem? Diamante para... Lapidado. Tem que existir. Porque assim, isso eu vejo que muitas vezes é visto como mal visto, né? E é uma coisa importante, né? Uma área discordar da outra, porque sai muita coisa boa dali. Exato. Se os dois cara, enxergarem assim. O que sai de coisa boa. Às vezes eu tenho uma ideia para a área de venda... Porque a ponta de tecnologia bipou uma sacada lá que eu nunca tinha visto, entrou no meu argumento de venda, foi para o meu pré-vendas e já estava rodando no CS. Então, olha que loucura. Aí isso vira conteúdo de marketing, bora, vamos fazer. E é uma construção. Né? Mas é o que eu falei. A briga, ela é negativa quando ela impacta um ambiente. Pô, você entra num ambiente... Cara, já trabalhei em lugar... Irmão, eu não sei dizer se é energia, que nem eu falei. Tocava a música do Darth Vader. Né, cara? Mais ou menos assim, né, cara? Nossa, meu! Mais ou menos assim, cara. Negócio pesado, que você sente que não é legal, entendeu? Que não tem um desenvolvimento legal. E aí isso é impactado porque você vê a área... E aí você começa a ver as áreas atritando, sabe? Gerando faísca. Sabe o que eu acho que uma visão interessante que os CEOs deveriam ter? Eles deveriam ter... trabalhar de uma forma parecida com os jardineiros trabalham. Porque assim, o jardineiro, ele não vai tentar mudar a planta, ele mexe no ambiente. Então, ele vai controlar a luz, ele vai regar mais ou menos. E eu acho que da mesma forma, líderes, gestores, diretores e CEOs precisam estar atentos ao ambiente. Não sei. Faz sentido. Faz sentido, cara. Mexe no ambiente. Eu tô entendendo a ideia. Você podia ser filósofo também, de repente. Não, mas faz sentido, cara. Não, mas é legal, porque assim, cada pessoa é de um jeito, né? Então, igual você tá falando, aí vai entrar na sua filosofia aí. Cada planta é de um jeito, né? Então, você tem que... Uma precisa de mais luz, outra de água, outro não. É muito louco isso. Sua filosofia aí... Fez sentido. Henrique Tóteles, né? Mas foi muito bom. Mas cara, faz todo sentido isso, né, meu? E, cara, eu acho que, assim, pelo menos como eu conduzo, pode ser que esteja errado. Pode ser que daqui 5 a 10 anos eu venha e fale outra coisa. Mas a jornada até hoje eu me permito dizer assim, cara, não esquece que é ser humano que tá lá. E tem tem uma coisa legal desse papo que vocês... essa coisa do atrito, que eu acho que aí... Eu não sei se é uma coisa do latino ou do brasileiro, que a gente também tem que começar a trabalhar, que é o nosso ego. Nossa, muito ego. Então, essa coisa do ego a gente precisa também trabalhar. Precisa. Porque num ambiente de atrito de ideias, nem sempre as pessoas compreendem que o que está sendo discutido ali é a ideia, não é pessoal, né? Eu acho que
assim, eu vejo pela minha vida profissional, assim, algumas vezes que eu vivenciei isso e também algumas vezes também que eu, assim, coisas que a gente vê de clientes, que isso daí é muito claro, assim, no brasileiro, né? No latino, que, assim, não necessariamente se você está falando que a ideia da pessoa... não é que você é contra, mas você discorda da ideia da pessoa, você está falando mal da pessoa, você só está ali e nem sempre isso, às vezes... por isso que eu falei da discordância e da briga. Às vezes as pessoas, você discorda da pessoa, mas a pessoa vê isso como maus olhos. Você dá uma sugestão na área da pessoa, a pessoa dá na sua área e você fala, o que ele quer se meter aqui na minha área? E também falta uma questão de comunicação, às vezes, né, Júnior? Por exemplo, assim, eu gosto de deixar muito claro por que eu não estou concordando. Por quê? Qual é o momento? Qual é o fato que pega, o que não? Porque eu não sei o nível de consciência de cada um. E eu vou tentar trazer o nível extremo de consciência. Tem pessoas que você já conhece, você fala, então eu vou até aqui que ela já entendeu. Mas tem pessoas que não, você tem que explicar o porquê e tal, entendeu? Tem que ter um jeito, tem que ter traquejo. É humano, cara. Você gosta. Mesmo que a gente fale que não, desconstruir o ego é fácil? Não, não é, porque você vai ter. É teu, é natureza. Você não vai perder o seu ego. Você não vai administrar ele 100%, você vai falhar em um determinado momento. Então, é importante entender que do outro lado é igual. Comigo é assim, com o outro vai ser igual. Se vai ser como eu gostaria de ouvir ali naquele momento, né? Mesmo assim, você ainda pode errar. Mas é que nem eu falo, é diminuir risco, né? É tentar ser mais assertivo. Todo mundo tem ego, cara. Isso, destruir você não vai. Isso, eu acho que esse exercício do porquê é interessante. Super importante. Deixar claro, né? Porque, cara, não é o momento. Não encaixa aqui agora, porque tem essa questão aqui que é muito maior agora que a gente precisa desenvolver. A gente precisa construir uma área tal. Cara, talvez não é esse momento. Olha uma área gritando aqui, você tá vendo? Isso aqui tá dando... Aí vem dados. Um poder de convencimento através do dado, né? Então, pô, não tá dando certo por causa disso. Aqui, ó, tá vendo a área? A gente tá com um churn alto, a gente tá com um problema de retenção, a gente tá com um problema, agora falando no mundo do supermercado, minha participação promocional caiu, eu preciso, de repente, montar uma área de marketing aqui, meu concorrente tá batendo aqui do lado, né? Eu vou contratar, de repente, mais, sei lá, vou criar uma área de... Não que não seja importante de DP, não, terceiriza isso e vamos alocar, porque isso é regra, é lógica, vamos montar essa área de marketing que aqui precisa de vender mais. Estou dando um exemplo, né? É difícil você falar algo tão claro e tão objetivo porque você não sabe a dor que está passando cada supermercado agora que está vendo a gente, né?